Então, boa noite a todos. Vou agora no início da aula, né? Primeiro, 2 semanas sem a gente se ver, né? Espero que tenham passado tudo bem aí com vocês. Minha ideia hoje é corrigir agora no início da aula as questões da prova. Aí vocês dão uma checada se está tudo ok. Se tiver alguém com erros lá na nota, me avisem. Mas façam assim, me mandem um e-mail, né? Ou uma mensagem lá no Classroom para a gente ou mais para o final da aula, tá? Fiquem aí para a gente tentar resolver. Então, porque a ideia minha é corrigir a prova e nós vamos iniciar um tema novo hoje, que é sequenciamento, alocação e sequenciamento. A gente vai começar agora uma parte mais operacional de produção, que é a parte de PCP. Normalmente, eu começo com o planejamento mestre de produção, que é um planejamento aí de médio prazo, está lá naquele nível tático da organização, mas eu, para não perder a sequência, eu primeiro dou essa parte de alocação e sequenciamento, para depois entrar em PMP, que é planejamento de mestre de produção, e aí MRP, e a gente vai tocando aí. Então, gente, eu vou começar agora com a correção da prova, deixa eu compartilhar a tela. Então, vocês viram que eu cobrei só aquilo que eu dei na aula e nas atividades, né? Não foi nada fora do normal. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o chat, se alguém perguntar alguma coisa, eu consigo ver aqui. Considere, né, o projeto representado pela rede de setas abaixo para responder as questões de 1 a 5. Então, gente, eu dei essa rede aqui, esse gráfico perto de CPM, ou malha, ou rede, né? Onde eu tinha as atividades e a duração dela. E as dependências daria para a gente verificar pelas setas, ok? E aí fiz algumas perguntas, né? Então, quais atividades compõem o caminho crítico? Podia ter mais de uma, e tem mais do que uma. Qual a folga total em meses do caminho BE e K? Qual a folga livre da atividade G? Qual a última data de início da atividade I, né? Em que mês que ela poderia iniciar o mais tardar possível, né? E qual a duração do projeto em meses. Okay? Então, esse gráfico aqui, se referia a essas 5 perguntas, né, que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu fiz numa planilha para a gente poder trabalhar. Então, a primeira pergunta era quais atividades compõem o caminho crítico. Então, o caminho crítico tem várias, né? Quem leu o material viu que tem várias definições para caminho crítico. É o maior caminho da rede, o caminho mais longo da rede, é o caminho na qual as atividades que o compõem têm folga total igual a zero. Né? Então, tem algumas aí definições. Eu vou trabalhar aqui com vocês com o maior caminho da rede. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver quais são os caminhos possíveis nessa rede. Eu tenho lá o caminho A, o caminho D e o caminho H. Esse aqui, ó. A, o D e o H. Então, nós temos 2 com 3, 5, com 4, 9. Então, 9 meses. Outro caminho possível é o B, o E, o I e o K. Então, vamos lá. O B, o E, o I e o K. 2 com 3, 5. 6 com 2, 8. 8. Outro caminho possível é o B, o F, o J e o K. É o B, o F, o J e o K. Então, nós temos aqui 2 mais 4, 6, mais 1, 7, mais 2, 9. Qual outro caminho possível? O C, o G e o L. Então, o C, o G e o L. Então, nós temos aqui 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Então, esses são os caminhos possíveis. Os caminhos e duração. Bom, partindo aí do princípio que
o caminho crítico é o maior caminho da rede, eu tenho dois caminhos aqui que são os maiores caminhos da rede, o A, o D e o H, e o B, o F, o J e o K. Então, são dois caminhos possíveis. Então, a resposta correta para essa questão seria lá o A, o D e o H, e o B, o F, o J e o K. Tá bem? Então, nós teríamos aqui esses dois caminhos críticos. Deixa eu até colocar um traço aqui para não confundir aí quem não veio na aula e vai assistir a gravação, né? Então, eu tenho dois caminhos críticos nesta malha, nesta rede aqui. É o A, o D e o H, e o B, o F, o J e o K, que são os dois caminhos mais longos da rede. E se eu for fazer aqui PDI e PDT, vocês vão ver que eles não têm entre eles nenhuma folga, nem folga livre, nem folga total. A segunda pergunta era, qual a folga total do caminho B, E, I? Então, esse caminho aqui, ó, o B, o E, o I e o K. Está perguntando qual é essa folga livre. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio para a gente... Então, o A, esse aqui é caminho crítico, vou deixar em vermelho, e esse aqui também é caminho crítico. Então, nós temos dois caminhos críticos na nossa rede. E aí, agora eu estou perguntando qual é a folga total que eu tenho nesse caminho aqui de cima, que é o B, o E, o I e o K. Eu poderia colocar do 1 ao 2, do 3 ao 5, do 6 ao 6, do 7 ao 9. Não é isso? Na verdade, do 7 ao 8, né? Mas aqui, ó, 7 ao 9, né? Porque se eu vier aqui, ó, vamos até colocar para a gente fazer, vai, deixa eu fazer certinho. Então, aqui, ó, eu vou fazer primeiro o caminho crítico aqui, ó. Começaria no mês 1, terminaria no mês 2. Aqui começaria no mês 3. Então, 3 com 4, 7 menos 1, 6. Aqui, ele começaria no 7, terminaria no 7. E aqui, ele começaria no 8. 8 com 2, 10 menos 1, 9, né? Então, 8 e 9. Aqui o caminho crítico está aqui, ó. Então, eu teria duas formas de fazer a folga total. Se o meu maior caminho da rede ele tem uma duração de 9 meses, e eu estou perguntando para vocês qual é a folga total que tem no B, E e K, bastaria eu pegar o maior caminho da rede e deduzir da duração desse caminho B, E, I e K, que daria um mês, que eu consigo responder. Então, aqui seria aqui um mês. A resposta correta a essa questão é um mês. Então, uma das maneiras era fazer isso aqui. Então, 9 menos 8, então 9 é maior, ou tanto faz, tanto do ADH quanto do BFJK, tirar, subtrair um do outro, eu saberia que a folga total que eu tenho nesse caminho é de um mês. Mas fazendo, né? Se eu tenho aqui 1 e 2, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui ele vai começar no mês 3, 3 com 3, 6, menos 1, 5, não é isso? E aqui ele começaria no 6, terminaria no 6. O K poderia começar no 7? Não, não pode, porque o J termina no 7 e o K vai terminar aqui vai iniciar no 8. Então, eu tenho uma folga total aqui, né, entre o I e o K de um mês. Posso atrasar um mês, que eu não vou atrasar, né? Eu poderia colocar aqui, em vez dele começar no 6, ele começaria no 7, terminaria no 7, que tem um mês de duração, e aí eu não atraso a entrega do projeto. Então, teria essas duas formas aí de vocês resolverem a segunda equação. Então, a resposta correta é 1. A resposta 3 aqui, qual a folga livre da atividade G?
Então, eu estou perguntando qual é a folga livre da atividade G aqui. Então, o C inicia no 1 e termina no 1. O G inicia no 2. 2 com 4, 6, termina no 5. E o L iniciaria aqui no 6. 6 com 3, 9, menos 1, e terminaria no 8. Então, aqui eu teria como folga total um mês também, né? Porque o L termina junto com o K e com o H, e o maior caminho aqui termina no mês 9. Então, eu tenho um mês de folga aqui no L. Mas a pergunta era, qual é a folga livre da atividade G? E lá pela definição de folga livre é a folga que a atividade tem, desde que não prejudique a sua sucessora. Quem sucede G é o L. E que não prejudique a PDI da sua sucessora. A PDI da sucessora de L é 6. 5 para 6 é 0. Então, a folga livre da atividade G é 0. Eu não tenho folga livre. Poderia, mas tenho folga total de 1, se eu quisesse. Porque eu poderia puxar o L para iniciar no 7 e terminar no 9. Aí aqui poderia começar no 3 e terminar no 6. E aqui poderia começar no 2, a atividade C. Então, este caminho aqui tem uma folga total de 1 mês. Então, a folga livre é 0, mas a folga total é 1. E a outra coisa que eu perguntei, qual é... tudo bem aqui, né? 0. A 4, qual é o DI da atividade I? Então, eu quero saber qual é a última data de início da atividade I, que é essa atividade aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, uma folga entre 6 e 8, né? Aqui é PDI e PDT. Qual que seria a UDI e o DT dessa atividade? Eu posso iniciar ela, no máximo, no mês 7. Como ela tem um mês de duração, terminar no mês 7. Porque a K faz parte do caminho crítico, e a K não pode atrasar. E a K precisa iniciar no mês 8. Portanto, a UDI da atividade I a resposta poderia ser 7, eu considerei, ou mês 7. E qual a duração do projeto em mês? 9 meses. Então, quem conseguiu responder o caminho crítico, respondeu a última questão, que é 9 meses. Tranquilo? Alguma dúvida aqui nessa primeira parte da prova? Oi, professor, eu tô meio doente, vou evitar falar dor de garganta, Não, cabeça. pode escrever. Tá, tem dúvida? Não, tudo certo, professor. Ah, Perguntou se tá tudo certo, eu falei sim. então beleza. Então tá bom. Então vamos para a segunda parte lá da prova, né? Onde que está aqui? É aqui. Só um minuto. Aqui. Bom, a segunda parte da prova, eu vou lá, considere a tabela abaixo para responder as questões de 6 a 10. Então, eu tinha essa tabela, 2, 4, 6, 8, 10, 11 atividades, com a sua duração, dependências e custos de cada um. O custo era para a última questão, né, que eu coloquei aqui, já, quando chegar lá, eu explico. E das 6 até a 9, eu perguntei lá quantos meses a atividade D poderá atrasar sem que atrase o término do projeto, quais atividades compõem o caminho crítico, qual a folga livre em meses da atividade F, qual a folga total em meses da atividade C. Então, basicamente, quase as mesmas perguntas que eu fiz aqui. Só que aqui vocês poderiam usar o gráfico de Gantt, ou poderiam fazer conta, aí ficava a critério de cada um aí para como responder. Então, eu vou aqui fazer primeiro aquela das 6 a 9. Então, quantos meses a atividade D pode atrasar, sem que atrase o término do projeto? Quais atividades compõem o caminho crítico? Qual a folga livre? Qual a folga total? Aqui não é questão 1, né? Deixa eu até corrigir aqui. Questão 6. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o gráfico de Gantt. Então, a atividade A tem 3 meses de duração. Então, vamos aqui, vamos colocar aqui em amarelo mesmo. Inicia. Atividade B tem 2. Atividade C tem 1 mês de duração.
A atividade D tem 6 meses de duração. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A atividade E depende da B, a B termina no mês 2, então a atividade E pode começar no mês 3, e tem 2 meses de duração. A atividade F depende da E terminar. A E termina no mês 4, então a F tem 1 mês de duração, ela inicia e termina no mês 5. A atividade G depende da A e da B terminar, da A e da B. A termina mais tarde, então a atividade G inicia no mês 4, fazendo sempre em PDI e PDT primeiro, com 2 meses de duração. A atividade H depende da G terminar, então a G termina aqui no mês 5, e da E terminar. A E termina no mês 4. Então, a atividade H inicia no mês 6, com 3 meses de duração. A atividade I depende da F terminar, que termina no mês 5, e da G terminar. A G também termina no mês 5. Então, aí pode começar no mês 6, com 2 meses de duração. A atividade J depende da D terminar, da H terminar e da I terminar. A que termina mais tarde é a H. E ela tem 1 mês de duração, então, mês 9. E, por último, a atividade K depende da C, da D, da I e da J. E também tem 1 mês de duração. Então, ela vai terminar no mês 10. Bom, fazendo esse gráfico aqui em primeiro lugar, eu consigo responder essas 4 questões. Então, quantos meses a atividade D pode atrasar sem que atrase o término do projeto? Então, está aqui, ó. A atividade D, essa aqui começa no mês 1 e termina no mês 6. Vamos lá. Quem depende da atividade D terminar para ela iniciar? Somente a atividade J. Não é isso? E a atividade J, ela inicia no mês 9. Então, eu posso atrasar 2 meses, não é isso? 1, 2 meses, e trazer, eu vou pôr em outra cor, eu posso trazer os 2 meses para cá. Então, eu posso iniciar no mês 3 e terminar 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terminar no mês 8. Eu posso atrasar em 2 meses a atividade D, que eu não vou prejudicar o término do projeto. Então, a resposta correta aqui seria 2 meses. Praticamente aqui eu teria que... Já vou até deixar assim. Ó. Poderia atrasar os 2 meses. Quais atividades compõem o caminho crítico? Lembram que eu falei para vocês que, às vezes, no gráfico de Gantt fica difícil da gente verificar qual é o caminho crítico correto. O D nós já vimos que não faz parte do caminho crítico, porque se eu pude atrasar, né, o caminho crítico, um dos conceitos lá, é caminho que as atividades que a compõem não tem folga nenhuma, a folga total é 0. Né? Então vamos lá. Eu vou começar de trás para frente aqui para a gente ver. Ou melhor, vamos começar da atividade A. A atividade A faz parte do caminho crítico? Como é que eu consigo ver isso aqui? Eu preciso ver quem sucede a atividade A. Então, quem sucede a atividade A é a G. A atividade G faz parte do caminho. Eu posso atrasar a atividade G? Bom, quem depende da atividade G? H e a I. Aí tem uma folga aqui, ó. Aí já dá para a gente perceber que tem uma folga. Então aí não deve fazer parte aí do caminho crítico. Não é isso? Atividade J. Ou melhor, né? Quem depende da atividade H? Quem depende da atividade H? Atividade J e a K. Atividade J só, né? E quem depende da J é a K. Então, ó, quem faz parte do caminho crítico é a atividade A, vou pintar de vermelho,
A atividade, ó, quem depende da A é a G. A atividade G. Quem depende da G é H e aí. Aqui, no caso, a maior é a H, né? Então, essa aqui faz parte do caminho crítico. Mas não é porque essa é maior, hein, gente? Cuidado, tá? O conceito para a gente descobrir qual é o caminho crítico, assim, não é porque é maior, sim de quem depende dela, né? Quem depende da H é a J. A J depende da H. E a K depende da J. Então, a K também faz parte do caminho crítico. Então, a resposta correta nesse caso são as atividades A, G, né, do jeito que está aqui, A, G, H, J e K. Mas vamos fazer aqui uma consideração. A atividade G depende da A e da B terminar, não é isso? E ela faz parte do caminho crítico. A B também faz parte do caminho crítico? Não, né? Porque a G, ó, entre a B e a G, eu tenho um mês de folga. Então, na teoria, eu posso atrasar a atividade B um mês, né? Poderia atrasar, sair, tirar ela daqui e trazer ela para cá. Não é isso? Mas quem mais depende da B, não é a E? Aqui, ó. Aí, então, pode atrasar. Opa, aqui eu esqueci de pintar, peraí. Bom, mas quem mais depende da B? A E, né? A E depende da B. Bom, se a B terminou aqui no mês 3, eu posso atrasar um mês a E. Puxa, mas quem depende da E? A F e a H. Então, a F eu posso atrasar um mês. E a H, que está aqui, ó, já está começando no mês 6. Então, quando termino a E, a H termina. Então, gente, a atividade B não faz parte. Atividade B não faz parte do caminho crítico. Ok? Então, a resposta correta é esta aqui. Qual a folga livre da atividade F? A folga livre da atividade F, se eu retornar aqui, ó, vou retornar ao normal nosso aqui agora. Eu estou perguntando qual é a folga livre da atividade F. Quem depende de F? É a I. A I faz parte do caminho crítico. Então, a folga livre da atividade F é zero. Eu não tenho nenhuma folga, porque a atividade I eu não posso mexer. Desculpe. Quem depende é a I. Aí eu posso atrasar, quem depende da J. Eu até posso atrasar, mas conceito de folga livre. Mesma coisa da primeira parte lá da prova. A folga livre é a folga tal que não afete a PDI da sua sucessora. Quem sucede o F é a atividade I. E a atividade I, o PDI de sua atividade é mês 6. Então, folga total da atividade F é zero. 0 mês, não tem folga. Tudo isso eu considerei na questão. E por último, desta parte aqui, qual a folga total da atividade C? Então, ele está perguntando aqui qual a folga total da atividade C. Quem depende de C é só o K. Ó. É só a K que depende de C. Então, este C aqui, eu posso trazer ele aqui para o mês 8, não é isso? Para o mês, desculpe, não é nem para o mês 8, é para o mês 9, ó. Porque quem depende é só o K, não é o J. Só o K que depende. Então, eu posso trazer essa atividade C até o mês 9. Eu posso trazer ela para cá. Ó. Tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses de folga total da atividade C. Então, aqui, 8 meses. Então, as respostas corretas são essas aqui. Beleza? Então, quantos meses a atividade dele pode atrasar? 2 meses. Quais atividades compõem o caminho crítico? A, G, H, J e K.
Qual a folga livre? 0. E qual a folga total? 8 meses. Bom, e por último, a gente tinha a questão do... Está aqui, ó. Uma indústria necessita atender um pedido de expressiva importância econômica que foi contratado para entrega no prazo máximo de 10 meses. Então, nós já vimos que mesmo, deixa eu limpar aqui, ó, mesmo fazendo o meu projeto sendo planejado em PDI e PDT, eu consigo cumprir o pedido em 10 meses. Há um custo total de R$ 400.000. Atraso no pago de entrega irá acarretar severa multa contratual. Os departamentos de PCP, custos de engenharia, ordenaram as atividades do processo, prazo de execução e custo de cada fase, e resultou no quadro abaixo, que é esse quadro que está aqui. O departamento financeiro disponibilizou para esta execução R$ 40.000 mensais. Então, ele disponibilizou R$ 40.000 mensais. Diferente lá do que nós fizemos, que lá o cliente ia pagar, o departamento financeiro ia dar R$ 10.000 no início da obra, e o cliente ia pagar em 3 parcelas, lá no 5º, 10º e 15º mês, não lembro direito. Aqui não. Aqui o departamento financeiro vai dar R$ 40.000 todo mês para a execução do projeto. Utilizando a técnica PERT-CPM, desenvolva o rede de planejamento em PDI e PDT e verifique qual o reembolso que a indústria terá ao executar as atividades. Caso gastos não atendam, né, façam em UDI e UDT para tentar alocar. Então, vamos fazer aqui, deixa eu tirar isso aqui e pôr aqui para baixo. E aqui nós vamos colocar aqui o período, né, os custos do período, e aqui nós vamos colocar o acumulado. E, logicamente que não vai ser possível, porque aqui, ó, 90.000, eu tenho aqui um custo de 30.000, 30.000 e 30.000. 20.000, aqui vai dar 10.000, e aqui vai dar 10.000. Aqui 30.000, é um período só, e aqui 10.000 por mês. Aqui eu tenho 20.000, aqui eu tenho mais R$ 10.000, aqui R$ 10.000, e aqui eu vou ter R$ 20.000 por mês. Aqui mais 10.000, 10.000 aqui e 40.000 aqui. Então, está aqui nosso PERT custo, né, fazendo em PDI, PDT. Bom, o caminho crítico a gente já achou, então a gente sabe que não conseguimos mexer essas atividades. E aqui, se eu for somar, né, logo no primeiro mês eu já vi que os 40.000 que o financeiro vai me disponibilizar, logo no primeiro mês eu não tenho como cumprir isso aqui, né? Aí o acumulado, vamos fazer o acumulado aqui, 80.000 mais os 50.000 do segundo mês, e assim por diante. Então, também daqui R$ 400.000, se o departamento financeiro vai me dar 40.000 todo mês, não é isso? Eu vou ter os 400, são 10 meses, vou ter os 400.000. Mas eu tenho um desencontro aqui de atividades. Então, vamos lá, vamos agora tentar solucionar esse problema aqui. Bom, o que eu posso fazer aqui? Esses 30.000, eu posso jogar aqui para o mês 9, porque a única atividade que depende de C é o K. Opa! Já consegui aqui uma folga. O que eu poderia fazer? Eu poderia mover atividade B, lembrando que quem depende de B é o G, e o G é caminho crítico. Eu poderia tirar esse 10 e jogar para cá. Resolveria os 40.000 aqui. Mas eu teria problema para frente. Então, eu vou deixar os 10.000 aqui. Eu vou pegar esse outro caminho aqui e vou mexer ele para o DI e o DT. Quem depende de D? Só a J. E o J,
inicia no mês 9. Então, eu posso pegar esses 2 meses aqui, fazer eles para cá. Então, já resolvi o primeiro mês, já resolvi o segundo mês, mas não consegui resolver o terceiro mês. Precisa ser 40 mil reais. Essa é uma solução, tá? Eu vou deslocar. Quem depende do E é o F. Putz, mas o F está aqui. Bom, quem depende do F? O F eu posso mexer? É o I. Putz, também não posso. Lembre da folga livre, né? A folga livre estava zero aqui por causa do I. Mas o I eu posso alterar. Eu posso tirar esses 10 mil daqui e atrasar um mês, porque tanto o J quanto o K depende do I. Mas eu posso trazer esse para cá. Atrasar um mês aqui a confecção. Fazendo isso, eu posso atrasar o F em um mês. E fazendo isso, eu posso atrasar o E em um mês. Então, está aqui, ó. 40 mil todos os meses, vou deixar aqui em azul. E esse aqui seria a solução. Essa é uma solução. Teve uma ou dois alunos que deram outra solução e que eu aceitei como solução viável, que era jogar, por exemplo, atividade B para só o D e o DT. Quem depende de B é o E e o G. Poderia fazer isso aqui, ó. Mas, professor, não está errado isso aqui? Não está errado isso aqui? Não estourou os 40 mil mensais aqui? Estourou, né? Estourou 10 mil. Mas não sobrou 10 mil aqui do primeiro mês? Então, isso aqui, ó. Lembrando que o departamento financeiro vai me dar 40 mil reais todos os meses. Aqui, ó. Vou até colocar aqui 40 mil. Então, esse aqui é o que o financeiro vai me disponibilizar. Ele me disponibilizou 40 aqui e eu só gastei 30, eu fiquei com um saldo de 10. Aqui, eu gastei 40, o departamento financeiro me deu mais 40, beleza, sobrou 10 ainda. Aí, no terceiro mês, 50 mil, o financeiro me deu 40, mas eu tinha 10 do saldo anterior, eu fiquei com 0. E daqui para frente deu 40, 40. Então, essas duas soluções são possíveis. Qual é a observação que eu faço aqui para vocês em termos de gestão? Aqui, todos os caminhos se tornaram críticos, porque eu joguei todos eles para a última data de início e a última data de término que eles podem terminar. Com esta solução aqui, eu tenho uma folga aqui, pelo menos de um mês. Se um funcionário faltar, se o fornecedor não entregar, se chover, qualquer problema que eu tenha, eu consigo trabalhar ainda um mês em relação à atividade B. Tá? Então, mas as duas soluções são possíveis e eu considerei como correta as duas soluções. Alguma dúvida com relação à prova? Então, eu vou finalizar aqui e vou trabalhar com vocês. Deixa eu só fechar aqui a... Verifiquem, chequem, eu tenho ainda como corrigir a nota se eu lancei errado. Lembrando que o professor pode errar. Eu não lembro que a aluna me mandou um e-mail, eu lancei errado lá no aluno online, e aí já corrigi. Ela percebeu e mandou, professor, mas estava errado. Então, realmente estava, eu fui lá e já corrigi. Então, dei uma checada, mais essa semana aí, se tiver algum problema de nota, eu consigo abrir o sistema lá e corrigir, tá bom? Vamos para frente, então, para o nosso próximo tema. Pela minha programação, deixa eu abrir aqui. Então, tá aí. Terminando projetos, o próximo tema é alocação e sequenciamento da produção. Para depois a gente trabalhar com planejamento mestre e no ano que vem a gente começa com o MRP, logicamente dando certo, né? Aqui a gente trabalha com MRP, gestão da qualidade, que nós vamos ver controle estatístico e processo, e uma parte lá no final ali de manutenção, que eu acho importante, pelo menos vocês terem o conhecimento de alguns
alguns pontos referente à gestão da manutenção, né? Não é fazer manutenção de máquinas e equipamentos, e sim eu fazer a gestão, né, de manutenção, principalmente manutenção industrial. Tá? Então, nós vamos começar a trabalhar hoje com a locação aqui, ó, dia 8/11. Então, por enquanto, nós estamos dentro aqui do programado, né? Dia 8/11. Então, vamos lá. Esse tema, ele é bem PCP, né? Bem para me planejar quais tarefas. Então, nós já vimos lá algumas coisas, né? Quanto que eu devo produzir ou comprar, dependendo do ramo de atividade da empresa, nós conseguimos ver através da previsão da demanda. E vamos ver com a mesma pergunta, a gente responde com planejamento mestre de produção e com o MRP, só que em níveis de decisão da empresa diferentes. A previsão da demanda, a gente está falando do nível estratégico, pensando de longo prazo. O planejamento mestre de produção, que é o próximo tema depois desse, nós vamos ver também quanto produzir ou comprar em médio prazo. Então, nós estamos falando aí de, se a gente for trabalhar em meses, talvez de 3 meses para frente. E aí, quanto comprar, nós vamos ver também, ou produzir, nós vamos ver em MRP, que aí é o dia a dia. Quanto que eu preciso comprar amanhã, semana que vem, mês que vem. Tá? No meio disso tudo, né, ele acaba acontecendo concorrentemente, nós temos que planejar a produção. A gente chama de alocação de recursos ou sequenciamento de cargas de trabalho. Então, nós temos algumas situações que eu vou mostrar para vocês. Com relação a setup, depois com relação a sequenciamento, e depois uma técnica que a gente tem para ver quais são os métodos que eu tenho para melhor alocar e fazer um sequenciamento de produção que otimize os recursos que eu preciso na produção. Tá? Então, aqui, a melhor forma de eu ensinar isso para vocês é através de exemplo. E aqui eu trouxe um exemplo do material que está disponível lá para vocês no meu site. Tá? Então, a Vestibras, que é um exemplo, né, é uma empresa especializada na confecção de uniformes industriais. Uma única linha de produção, composta de 8 máquinas de costura, produz 8 tipos diferentes de uniforme, conforme o quadro a seguir. Então, eu tenho aqui 8 tipos de uniforme. Eu tenho o uniforme, que é do sexo ou do gênero, vamos pôr gênero aqui. Né? Eu falo sexo, mas vamos pôr gênero aqui. Do gênero masculino, modelo simples da cor branca. Um segundo produto que eu tenho é do gênero masculino, do modelo simples, porém a cor é marrom. Aí eu tenho esses mesmos 2 produtos, só que masculino luxo, tanto branco quanto marrom. Aqui são os códigos, tá? Para facilitar. Aí eu tenho os mesmos 4 produtos, só que de gênero feminino, simples e luxo, branco ou marrom. Okay? Então são 8 produtos diferentes que eu preciso produzir. E aqui, né, existem 3 tipos de setup. O setup para a troca do gênero do uniforme. Então, quando eu mudo de masculino para feminino, né, eu tenho um tempo de setup. Aí eu tenho o setup para a troca do modelo. Então, quando eu mudo do simples para o luxo, eu tenho um tempo, que no caso aqui é 30 minutos. E o setup para a troca de cor. Então, quando eu mudo do branco para o marrom, ou do marrom para o branco, né? Aqui é a mesma coisa, do luxo para o simples, eu tenho um tempo de setup. E aqui é setup. Deixa eu acertar aqui. Setup. E aí eu tenho aqui, ó, que a troca de gênero leva 15 minutos, a troca de modelo leva 30 e a troca de cor leva 25 minutos. Qual é a nossa situação? Lembrem lá que quando nós vimos lote mínimo de produção, o ideal é eu ter, até para ter flexibilidade na minha produção, um atendimento mais rápido para o meu cliente, mais adequado. Nós fizemos alguns exemplos quando nós vimos lá
lote mínimo de produção. Quem não lembra, só rever lá a gravação da aula. O objetivo, até comentei com vocês, que o objetivo de quem utiliza just-in-time é de ter, né, pela filosofia da Toyota de produção, é de eu ter um lote mínimo de um único item, né, de uma única unidade, que aí eu tenho uma flexibilidade enorme na minha linha de produção. Lógico que quanto maior a flexibilidade, o custo vai ser equivalente a isso. Mas o objetivo é eu ter o menor tempo de setup possível, né? Para mim, reduzir lote mínimo de produção, nós fizemos até um exercício, né, que é a solução, vejam lá a fórmula, a solução é diminuir o tempo de setup. Nós vimos lá em gestão da capacidade, tá? Então, aqui a ideia qual que é? Eu tenho o menor tempo de setup, mas eu vou ter algumas soluções. A gente chama isso de um modelo heurístico, né? O modelo heurístico é aquele que, em outras palavras, é na tentativa e erro. Eu não vou ter a solução ótima, eu vou ter as soluções possíveis, ou as melhores soluções que eu encontrar. Então, né, na brincadeira a gente chama de tentativa e erro, mas eu vou fazer aqui, a gente vai ver se é a melhor solução e a gente vai mudando essas soluções para ver tempo de setup. Diga, Lucas. Mas, professor, nisso aí você vai considerar que cada troca tem que ser feita em separado, uma por uma, ou eu posso trocar mais de um elemento de uma vez? Você entendeu minha pergunta? Entendi. Não, é uma porque ó, eu tenho uma linha que é composta de 8 máquinas de costura e ela é uma linha de produção, eu só consigo fazer. Se eu vou fazer marrom, né, eu vou fazer marrom. Eu não posso fazer duas trocas ao mesmo tempo, Lucas. Não é possível essa situação. Neste modelo aqui, tá? Neste modelo. Normalmente isso aqui é quando eu tenho uma linha de produção sequencial, uma atrás da outra. Então vamos lá. Eu vou usar aqui os símbolos, né? Então eu vou começar aqui, ó. Vou fabricar masculino, simples, branco. Comecei o meu período de fabricação com masculino, vamos dizer, às 7 horas da manhã lá. Programei lá para as minhas costureiras. Tá? Aqui não tem quantidade nada, depois nós vamos ver para frente ali. Comecei fabricando isso aqui. Então tem lá o tempo de produção do uniforme masculino simples branco. Aqui nós estamos falando de tempo de setup e não tempo de produção, ok? O objetivo é diminuir o tempo de setup simplesmente, ó, não preciso nem mudar, vamos dizer, ferramental, nova técnica ali, uma tecnologia nova, não. Simplesmente pela programação de uma determinada linha de produção, eu consigo diminuir o meu tempo de setup dependendo de como eu programo. Então, eu vou chutar aqui, ó, nós vamos mudar de masculino simples branco, eu quero mudar para feminino. Por que isso? Porque a troca de gênero é a que gasta menos tempo, ok? 15 minutos, está aqui, ó. 15 minutos. Então, eu vou mudar de masculino simples branco para feminino simples branco. Isso aqui está me levando 15 minutos. É isso, de setup, que é a troca de gênero. Então, o tempo aqui do setup deu 15 minutos. Aqui eu vou fazer uma soma dos tempos de setup. Tá? Bom, se eu estou fabricando feminino, né, eu mudei de masculino para feminino, então o feminino vem aqui para baixo. Né, terminei de fabricar o masculino simples branco, vou começar a fabricar o feminino simples branco. Vai demorar lá um dia, 2 dias, não importa. Aí vai depender da quantidade de produção, né, desse uniforme. Mas vamos dizer que eu vá mudar agora de feminino simples branco para... Vou mudar aqui a cor, tá? Que é 25 minutos. Porque se eu for mudar o modelo, vai demorar 30 minutos. Então, o setup aqui está maior. Então, vou mudar aqui para feminino simples marrom. Okay? Bom, para mim mudar de cor, leva 25 minutos. Então, 25 minutos de tempo de setup.
Então, vou começar a fabricar o feminino simples marrom. O que eu poderia trocar agora? Vamos aqui, vou manter o simples, vou mudar para masculino, marrom, porque aí o gênero é mais 15 minutos, não é isso? Poderia aqui, ó, masculino, simples, marrom. O que eu mudei aqui? Mudei o gênero, 15 minutos. O feminino, simples, marrom. O masculino, simples, marrom. Masculino, simples, marrom. Então, ó, o que eu já fabriquei? Só para a gente não se perder. Eu já fabriquei o masculino simples branco, porém azul aqui. Aí já fabriquei o feminino simples branco, tá aqui. E agora eu vou fabricar o masculino simples marrom. Bom, masculino para feminino simples marrom, eu estou mudando o gênero de novo, não é isso? Masculino simples marrom para feminino simples marrom. Demoraria só 15 minutos. E eu não fabriquei ainda o feminino simples marrom. Eu vou fabricar aqui, feminino simples marrom. Mais 15 minutos. Professor, Oi? mas já não foi ali o feminino simples marrom, na terceira linha? Ah, já foi, tá certo. Então não podemos. Esse aqui já não pode mais. Obrigado, Rafaela, né? Não pode. Feminino, eu não marquei aqui, ó. Feminino simples marrom. Então, só vamos confirmar aqui, ó. Já fabriquei o masculino simples branco, já fabriquei o feminino simples branco. Tá certo aqui, Rafael? Fabriquei o feminino simples marrom e agora eu estou fabricando o masculino simples marrom. Bom, o que a gente poderia mudar agora? Então, masculino já não, do simples não adianta. Então, vamos mudar aqui para masculino luxo marrom. Então, masculino luxo marrom. O que eu mudei? Esse aqui que nós vamos fabricar agora. Eu mudei o modelo. Então, 30 minutos. 30 minutos. Comecei a fabricar masculino luxo marrom. Se eu trocar agora eu poderia trocar de cor, né? De masculino luxo marrom para masculino luxo branco. Eu levaria 25 minutos. Ou poderia mudar para feminino luxo marrom, que aí mudaria aqui o gênero 15 minutos. Vamos lá. Vamos para o feminino luxo marrom. Lembre que é uma tentativa e erro. Eu não sei se essa é a melhor solução. Então, são mais 15 minutos. Feminino luxo marrom. Vou começar a fabricar o feminino luxo marrom. Fabriquei o feminino luxo marrom, o que eu poderia fazer agora? Eu poderia ir para o feminino luxo branco ou para o masculino luxo branco. Não é isso? Se eu mudar para o branco, feminino luxo branco, eu vou levar mais 25 minutos. Mais 25 minutos. E do feminino luxo branco, só faltou agora eu fazer o masculino luxo branco. Masculino luxo branco. Eu estou mudando de gênero mais 15 minutos. Portanto, eu tenho aqui, se eu não errei, 140 minutos de tempo de setup. É isso aí, gente? Será que tem alguma programação que dê menos que isso? Não está faltando fabricar nada? Não, né? Então, vamos conferir aqui. Comecei a fabricar no início do dia ou na metade do dia, mudei. Fabriquei esse aqui. Tá? Faltou, na verdade, ó, gente, faltou eu fabricar o masculino luxo branco, não é isso? Aqui, ó, eu troquei o setup, mas não produzi. A minha produção está aqui, ó. Deixa eu pôr em outra cor, só para a gente poder fechar.
Terminando o masculino luxo branco, eu voltaria a fabricar o masculino simples branco, né? E aí aqui eu mudei o modelo, que deu 30 minutos, e mais só o modelo, né? Mais 30 minutos. Agora sim está certo. Deu 170 minutos aqui. Esta é a melhor solução que eu tenho, que tem que fabricar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produtos. Agora sim, ó. Agora eu fechei a minha programação da produção. Então, deu 170 minutos de setup. Tenho alguma solução melhor que essa? Fica aí para vocês fazerem exercício. Tá? Mas não tem. Essa aqui é a programação que até hoje eu achei a com menos tempo. Uma outra programação, só para vocês terem uma ideia, que surgiu em várias aulas. Ó. Primeira coisa que fizeram, por exemplo, aqui, ó. Eu mudar aqui, ó, de masculino seria os 15, depois de feminino eu mudei só a cor, da cor eu mudei para masculino, né? Então já deu 45 minutos aqui. Aí já dá para 240. E tem outras soluções aí possíveis de se fazer, só que vai dar mais tempo de setup, tá? Então, essa aqui eu já fiz com a melhor, que até hoje eu encontrei. Se alguém encontrar, estiver disposto a tentar uma solução melhor que essa, postem para mim que é interessante. Isso aqui é um desafio, porque é um modo heurístico. É a melhor solução? Até hoje foi a que eu encontrei menor. Eu, se não me engano, teve um ano que um aluno me disse que deu 155 minutos, se não me engano. Ele tinha errado numa passagem lá. Ou melhor, ele tinha errado, ele cometeu o mesmo erro que eu cometi hoje. Eu fiz só até aqui, mas aqui eu só teria fabricado 7 itens. Então, teria que fabricar a última produção. E aí, lembre-se que é uma linha sequencial, eu teria que voltar de novo para o masculino simples branco. Então, daria aqui os 30 minutos de setup de novo, que vai dar os 170 de minutos, ok? Então, este aqui é uma primeira parte. Normalmente, eu dou junto lá com a capacidade. Esse ano eu resolvi mudar e jogar para agora, porque nós vamos ver outras técnicas de sequenciamento, porque essa aqui cuida da tentativa de programar o menor tempo de setup possível dentro de uma situação que eu tenha lá na programação da minha produção, ok? Então está aí lançado o desafio para quem... Professor. Quem está falando? Kézia. Kézia. Então, o objetivo é sempre o menor setup. Menor tempo de setup vamos chamar assim, numa rodada de produção. Vocês, só, Kézia, lembrando, lembrem lá quando nós vimos gestão da capacidade, que nós vimos lote mínimo de produção, tá? Então, qual é o objetivo desta programação? Eu ter o menor tempo de setup possível. E aí, para saber, é só fazendo assim essas tentativas, isso? Sim. Tá. Mas eu posso dizer para você que existe software que faz isso, tá? Uhum. Existem o próprio... o Excel, eu não sei se dá para fazer com o Solver isso aí, porque ele não é uma programação linear, ele não usa PL, que a gente chama de pesquisa operacional. Ela é mais na tentativa e erro. E, logicamente, que existe software que vai fazer isso de uma maneira muito mais rápida do que a gente, né? Não sei o valor do custo desse software, tá? Mas existem softwares. Nós vamos ver hoje ainda a outra parte aqui, que é essa aqui que eu quero ensinar para vocês, que essa aqui já é PCP mesmo, que aí eu até te digo aqui, que é o APS, Advanced Program System, que é Sistema Avançado de Produção, que trabalha com programação que a gente chama finita, ou seja,
eu tenho uma programação que eu tenho uma limitação de capacidade. Dentro daquela capacidade, eu tenho que programar a minha produção, que é diferente da programação infinita, que eu não sei quantos de qual, eu não sei quanto que vai entrar no meu processo produtivo. O exemplo típico é o seguinte: pega um hospital, né, um posto de saúde. Eu sei quantas pessoas vão entrar naquele dia para me atender, eu não sei. Então a gente chama isso de programação de capacidade infinita, né? E aí tem outras técnicas para solucionar isso aí. Diga, Lucas. Você pode achar meio boba a pergunta, professor, mas Não. eu não entendi uma lógica dessa coisa, porque é o seguinte, Ah, são 8 combinações, não são? eu preciso fabricar 8 produtos. Beleza, são 8 produtos. Isso. No final das contas, não vai ter que fazer o mesmo número de trocas? Sim. Então, Mas, por ó, que dá diferença de tempo? quer ver? Ó, então vamos lá. Vamos fazer aqui um outro, Lucas. Eu fiz aqui em cima fazendo do menor tempo possível, não é isso? Ok? Então vamos apagar aqui. Vou dar um outro exemplo, então. Vamos lá. Vamos supor que para atender um determinado pedido, tá? Vamos supor que eu tenho que fabricar primeiro todos os uniformes brancos para entregar um pedido e depois todos os uniformes marrons para entregar outro pedido. 2 clientes diferentes. Um exemplo, tá? Então, o que iria acontecer aqui? Ó, eu vou fabricar, vou chutar aqui, né? Vou fabricar o masculino simples branco, e aí depois eu vou fabricar o masculino luxo branco. Tá? Então, eu mudei aqui modelo, deu 30 minutos. Bom, agora eu vou começar a fabricar o masculino luxo branco. Bom, depois do masculino luxo branco, eu vou botar o masculino luxo marrom. Luxo marrom. Mudei a cor 25 minutos. Masculino luxo marrom. Fabricar. Depois do masculino luxo marrom, qual que vem? Vem o masculino, qual que está faltando? Vem simples luxo branco. Masculino simples marrom. Eu ainda não fabriquei. Masculino simples marrom, eu mudei de modelo, mais 30 minutos. Mais 30 minutos? Isso, mais 30 minutos. Vou fabricar masculino simples marrom. Bom, agora eu vou fabricar, eu já fabriquei os 4 produtos do masculino, né? Eu vou fabricar o feminino simples marrom. Vamos ver aqui, estou aqui chutando, tá? Feminino simples marrom. Feminino simples marrom, eu estou mudando de gênero, 15. Vamos ver se dá certo aqui. Feminino simples marrom. Agora eu vou fazer o feminino luxo marrom. Mudei de modelo, 30 minutos. Feminino luxo marrom. Agora eu vou mudar para feminino luxo branco. Então mudei a cor, 25 minutos. Feminino luxo branco para... O que está faltando? Feminino simples marrom, não é isso? Que é o que está faltando fabricar? Não. Tá. Feminino simples branco. Falta eu fabricar. Bom, eu troquei de luxo para simples, troquei o modelo, são 30 minutos. E troquei... São 30 minutos. Aí de feminino simples branco, eu vou voltar para o masculino simples branco. Feminino simples branco, mudei de gênero, mais 15. Só aqui já deu 200 minutos. Então, se eu tivesse feito isso aqui, eu teria um tempo de 30 minutos a mais de setup, numa rodada de produção. Entendeu, Lucas? Entendi. Tá?
E isso acontece. Vou fazer primeiro os masculinos, porque o corte é o mesmo, ou vou fazer primeiro os femininos, entendeu? Então, a pessoa, às vezes, por querer facilitar de um lado, acaba prejudicando o outro lado ali. Tudo bem, aqui é um exemplo didático de 30 minutos de diferença do setup. Num dia, 30 minutos talvez não vá fazer diferença, né? E aqui eu estou lidando só com tempo de setup e não estou lidando com tempo de produção. A hora que eu lidar com tempo de produção, vocês vão começando a entender que a complexidade do planejamento e controle de produção ela é bem maior do que esses simples exemplos que eu acabo dando aqui, porque a gente divide em partes para ensinar para vocês. Mas lembrem que a planejamento de produção está envolvendo diversos fatores, mão de obra, etc. E aqui eu estou tratando só de tempo de setup. Então, se eu resolver fazer primeiro masculino, ou se eu invertesse aqui, provavelmente ia dar o mesmo número, né? Se eu iniciasse primeiro feminino e depois masculino, ou, quero fazer tudo branco, vamos fazer aqui é uma segunda programação. Quer ver? Só para a gente, imagine que é uma pessoa inexperiente e tal, queira fazer, vamos pegar uma terceira programação aqui, ó. Eu quero fazer primeiro os brancos, depois os marrons, ok? Só a cor. Então, vamos mudar tudo isso aqui, ó. Só para vocês verem o que acontece. Então, vamos começar aqui com feminino simples branco para feminino luxo branco. Então, eu estou mudando, deixa eu pegar aqui, de simples troca de modelo, 30 minutos. E feminino luxo branco, eu vou para masculino luxo branco. Só para mudar. Mais 15 minutos. Vamos lá. 15 minutos. E masculino luxo branco, eu vou mudar para masculino simples branco. Mais 30 minutos de modelo. E masculino simples branco. Agora eu vou começar com marrom. Vou para o masculino simples marrom. Então mudei só cor. Cor mais 25 minutos. O masculino simples marrom, vou passar para o masculino luxo marrom. Masculino luxo marrom. Então, modelo, né? Mais 30 minutos. O masculino luxo marrom, vou passar para o feminino luxo marrom. Então, gênero mais 15 minutos. Feminino luxo marrom para o feminino simples marrom. Mais 30 minutos do modelo. E aí, por último, eu vou fazer o feminino simples marrom e depois vou voltar para o feminino simples branco. E aqui vai dar cor mais 25 minutos. Você tá. Olha lá. Tá vendo? Deu 200 minutos aqui. Então, quando é melhor, por enquanto o melhor ainda continuou 170 minutos aqui de setup. Então, dependendo de como eu vou fazer essa combinação, né, imagine aqui, eu quero fazer primeiro os luxos, né? Seria uma outra. Uma quarta programação, vamos ver quanto dá. Só para, já que a gente está fazendo, essa é a última, vamos fazer a quarta programação aqui. Fazer primeiro os luxos, depois os simples. Então vamos começar aqui. Feminino, luxo, branco, para feminino, luxo, marrom. Mudei a cor. A cor é 25 minutos. Como feminino, luxo, marrom, para masculino, luxo, marrom. Mais 15. Masculino, luxo, marrom, para masculino, qual que falta do luxo? Masculino, luxo, branco, né? E de cor, mais 25 minutos. Provavelmente vai dar uns 200 minutos de novo. Masculino, luxo, branco, para feminino, simples, branco.
Modelo, 30 minutos. Feminino, simples, branco. Para feminino, peraí que aqui eu errei o código aqui. Feminino, simples, branco. Para feminino, simples, ó. E a cor, 25 minutos. Feminino, simples, marrom. Para masculino, simples, marrom. Gênero mais 15. Masculino, simples, marrom. Para masculino, simples, branco. E modelo? Não, mudei a cor. 25. Aí de masculino, simples, branco. Para masculino, simples, branco. Para feminino, luxo, branco. Voltando lá no nosso a mais 15 minutos. Na realidade, ó, 15 mais modelo 30 minutos, ó. Porque eu estou mudando de masculino simples branco para feminino luxo branco, para mim voltar minha rodada de produção. Então, aqui vai dar 45 minutos. Já deu 5 minutos a mais. Se eu tentar fazer primeiro por modelo. Né? Então, eu fiz primeiro os 4 de luxo, depois fiz os simples. Né? Então, gente, dependendo de como eu vou programar isso aqui, vai afetar meu tempo de setup. Tudo bem? Lucas, não sei se eu consegui responder para você com esses 4 exemplos. Né? Então, vai muito lógico, a experiência. Aqui são programações bem simples, né? Vocês devem imaginar que numa indústria aqui, ó, vamos dizer que uma pequena indústria de confecção aqui de uniforme, com 8 máquinas de costura. Só que já deu 4 variações aí de programação, sendo que 2 ficaram com o mesmo tempo de setup, uma já deu 5 minutos a mais, e essa aqui deu 30 minutos a menos. Às vezes, 30 minutos a menos, eu posso produzir mais X peças. Né? Então, é muito importante a gente pensar, fazer e não ir no achismo. Pela minha experiência, eu vou fazer tudo, vou fazer primeiro as luxo, depois as simples, que não importa aqui ainda, olha, né, vou fazer primeiro feminino, masculino, depois voltar para feminino, para depois fazer masculino. Tem todas essas considerações que precisam ser pensadas. Ok? Então, esse aqui é um exemplo que afeta somente o tempo de setup das minhas máquinas. Ok? E eu queria terminar hoje com vocês esse tipo de sequenciamento aqui. Esse é o mais comum de acontecer. E aí eu vou ler também através de exemplo, né? E depois, se for o caso, eu coloco uma atividade para vocês, tanto do setup quanto disso aqui, para vocês treinarem. Atividade não valendo nada, faz quem quiser, tá? Então vamos lá. Uma empresa de serviços de ferramentaria projeta e produz ferramentas especiais para prensas de estampagem. A empresa recebeu um pedido de 5 peças. Então, A, B, C, D e E, 5 peças, tá? O quadro a seguir apresenta a duração e a sequência das operações necessárias em cada uma das máquinas de que a ferramentaria dispõe. Então, aqui nós já estamos com um quadro um pouco mais complexo. Então, para vocês entenderem, aqui eu tenho a legenda, o TO é torno, o PR é prensa, o E é eletroerosão, o RE é uma retífica e o FR é a fresa. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 tipos de equipamentos diferentes na minha empresa e cada produto tem uma sequência lógica, que normalmente o departamento de engenharia, o produto A tem que passar pelo menos, primeiro, pelo torno, demora 4 horas no torno. A segunda operação para produzir o produto A, ele tem que passar na eletroerosão por 5 horas, depois pela prensa 2 horas e mais 5 horas na retífica.
Total da produção do produto A é 16 horas. O produto, e aqui tem esse produto aqui tem um lucro de 600. Aqui eu estou pondo, mas não vamos trabalhar com lucro de peças aqui. O produto B, ele passa primeiro pela fresa, 6 horas pela fresa, 5 horas pelo torno e 3 horas pela prensa. Ele só passa por esses 3 equipamentos. Já o produto C, primeiro passa 5 horas na prensa, 4 horas na retífica, 4 horas na eletroerosão e 3 horas na fresa. O produto D passa 5 horas na retífica, depois passa 2 horas no torno, depois passa 2 horas na prensa e 3 horas na eletroerosão, dando um total de 12 horas de produção. E o produto E passa primeiro 3 horas pela eletroerosão, 2 horas pelo torno, então a segunda operação é igual ao produto D. Depois ele tem que passar 4 horas na fresa e 3 horas no torno, que é a última operação, totalizando 12 horas. Okay? Então, essa aqui eu já estou começando a aumentar a complexidade da minha programação. Então, eu sei qual é a sequência das máquinas que ele precisa passar e qual é o tempo de produção, né, que ele vai ficar em cada máquina. E eu tenho o tempo total para produzir uma peça. Lá em capacidade, nós trabalhamos só com o tempo total lá para poder determinar que era o tempo de carga, lembram lá? Para determinar o lote mínimo de produção, a gente tinha o tempo de carga de cada peça e tinha o tempo de setup. Aí, dependendo do pedido, 4.000 peças, da demanda, né? Lembra da demanda? A gente acabava, através da fórmula do lote mínimo de produção, a determinar qual era, com aquela situação, com aqueles setups, o menor lote mínimo. Mas lá não tinha sequência. Quando nós fizemos um exercício lá de lote mínimo, eu não tinha a sequência de produção. Aqui entra a sequência de produção. Então está aqui, ó. Supondo que a empresa realize um expediente de trabalho das 7 às 11 e das 13 às 17 horas, em quanto tempo os 4, aliás, não é 4, né? 3 é 5, deixa eu acertar aqui, 5 produtos podem ficar prontos e que atividades devem ser executadas em cada máquina e em que sequência. Ok? Então, aqui, gente, nós já estamos aumentando a complexidade da programação da produção. Por isso que o software hoje é muito usado, independente, aqui a gente chama de programação finita. E aí, olha, o mais simples que eu conheço hoje está na faixa de R$120 mil o custo da licença de um software que faz essa programação aqui. Quem trabalhar em indústria aí, visite lá a área do PCP, veja que software está usando e consulte na internet, né? Às vezes tem, a internet coloca o preço, às vezes tem que fazer orçamento. Vocês vão ver o preço de um software. Mas para pequenas indústrias e tal, ou mesmo para atividades administrativas, a gente pode usar. E por que eu inseri isso aqui agora e não depois do planejamento de mestre de produção? Para aproveitar esses conceitos que nós vimos, principalmente do gráfico de Gantt. Uma maneira, e é bem comum vocês irem na sala do planejamento de controle de produção, vocês verem um gráfico de Gantt dessas sequências, né? Aqui, gente, também seria um caso de tentativa e erro. Tem mais do que uma solução para esse problema. E aí vai depender justamente de quando que eu quero que fique pronto cada produto. E aí, dependendo lá do pessoal do departamento de financeiro, né? O pessoal lá de administração financeira e orçamentária, eles podem pedir para vocês entregarem primeiro o produto A, né? E depois o produto E por último. Tá certo? Porque quanto mais cedo eu receber o que tem maior lucro, provavelmente a margem vai ser melhor. Mas vamos lá. Em relação à produção, esse modelo heurístico ele tem algumas regrinhas que a gente deve observar para chegar numa... Não é a solução ótima, mas a melhor solução de uma maneira mais rápida. Uma das regrinhas seria eu programar primeiro aquele produto na qual o tempo de produção é maior.
Então, nós temos aqui que o produto A leva 16 horas e o produto C leva 16 horas. Então, são os dois produtos, né, o produto A e o produto C, os que demoram mais tempo. Então, eu poderia programar primeiro o produto C, depois o produto A, ou primeiro o produto A, depois o produto C. Essa é a primeira regra. Eu vou fazer o seguinte, vamos pôr de cores diferentes para facilitar o entendimento aqui. Eu vou pôr o A em amarelo, o B eu vou colocar aqui da cor verde, o C vamos colocar da cor, sei lá, laranja, o D vamos colocar da cor azul, e o E vamos colocar na cor cinza. Ok? Então, gente, eu vou começar aqui com vocês a fazer primeiro os de maiores tempos de produção total. Então, eu vou pegar aqui pelo A, que é 16 horas. O que acontece com o A? A primeira operação dele é o torno, que vai demorar 4 horas. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui, ó, o produto A vai levar 4 horas do meu torno. Então, se eu começar a produção às 7 horas da manhã, às 11 horas eu já liberei o torno para o próximo produto. A segunda operação do meu torno, do meu produto A, desculpe, é a eletroerosão, e vai demorar 5 horas. Então, eu primeiro preciso tornear, né, passar pelo torno, para depois passar pela eletroerosão. A eletroerosão está aqui, é a segunda operação, então vou chamar de A2, segunda operação, e vai demorar 5 horas. Então, se eu começar na segunda-feira, a 1 hora da tarde, eu vou terminar às 7 da manhã, na realidade, eu vou terminar às 8 horas da manhã, da terça-feira. 5 horas de eletroerosão. Vamos deixar na cor aqui. Depois da eletroerosão, ele tem que passar pela prensa, 2 horas de prensa. Então, a prensa está aqui em cima, 2 horas de prensa. É a terceira operação daquele meu produto A, e é 2 horas. Também vamos deixar na mesma cor. Depois da prensa, a quarta operação é a retífica. Então, a retífica, mais 5 horas. Ele vai terminar às 10 horas de terça. Então, a próxima retífica é a minha quarta operação, com 5 horas. Eu consigo entregar esse produto no final do dia da terça-feira, de 2 dias de produção. Tá aqui. Ok? Por isso que eu coloquei agora, tá, gente? Justamente para a gente usar a técnica que nós vimos lá no projeto, que é do gráfico de Gantt. Bom, o segundo produto de maior tempo é o C. 16 horas também. Vamos lá. Qual é a primeira operação do produto C? A prensa. A prensa só vai ser ocupada pelo produto A na terça-feira, às 8 horas da manhã. Então, eu posso começar na segunda-feira a fazer a prensa, que é a primeira operação da prensa, e é 5 horas, né? Ali, ó. 2, 3, 4, 5. Ele vai terminar às 4 horas da tarde, às 2 horas da tarde da segunda-feira. Então, deixa eu formatar aqui com a mesma cor aqui, ó. Terminando de passar pela prensa, a próxima operação é a retífica, e é 4 horas de retífica. Então, a retífica eu só vou usar na terça-feira às 10 horas pelo produto A. Eu posso começar aqui, ó, a usar às 14 horas. Então, C2. Com 4 horas. 1, 2, 3, 4 horas. Vamos lá formatar. A terceira operação do meu produto C é a eletroerosão com 4 horas de duração. Olha que interessante. A eletroerosão do produto A termina às 8 horas da terça-feira.
Como eu só posso fazer depois que termino a retífica, então eu posso usar a eletroerosão aqui mais 4 horas. Então, é a terceira operação do produto C. 4 horas de eletroerosão. Aqui. E a quarta operação é a fresa, 3 períodos. Ó. Então, eu consigo fazer a minha quarta operação com 3 horas aqui. Também vou conseguir entregar o meu produto no final da terça-feira, lá do segundo dia de produção. No exemplo aqui, na terça-feira. E eu só posso, né, retificar depois que eu prensar. Eu só posso fazer a eletroerosão depois que eu fizer a retífica. E eu só posso passar na fresa depois que eu fizer a eletroerosão. Então, é uma sequência lógica das operações do meu produto. E detalhe, ó, R$600 e R$500. Então, eu sei que no final da terça-feira eu consigo entregar os 2 produtos de maior lucro da empresa. Neste exemplo. Bom, o terceiro produto de maior tempo de produção é o B. Né? Então, vamos fazer o B aqui. Ele começa a primeira operação dele pela fresa, com 6 horas de duração. Então, a fresa, produto B, 6 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não está atrapalhando a fresa, que eu só vou usar na terça-feira aqui, né? Depois da fresa, ele tem que passar pelo torno. 5 horas de torno. 5 horas de torno. Então, ele pode começar às 15 horas da segunda-feira, que é o B2, a segunda operação, com 5 horas. 1, 2, 3, 4, 5 horas de torno. E, por último, ele tem 3 horas aqui de prensa. Cadê a prensa aí? Opa. Por acaso, também acabou aqui às 10 horas da manhã, então, em sequência, eu posso usar as 3 horas de prensa. Ou seja, o produto B, que é um produto aí com lucro de R$400, pode ser entregue a partir das 3 horas da terça-feira. Tranquilo? Vamos seguir em frente. Vamos fazer agora, eu tenho tanto D quanto E com 12 horas. Então, eu vou começar pelo D aqui, só para a gente ver se vai dar certo. A primeira operação do D é a retífica, com 5 horas. Então, vamos ver aqui se dá. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, dá. Então, vamos lá. Produto D, a primeira operação, com 5 horas. 2, 3, 4, 5. Está em azul aqui para ficar melhor aí para vocês. Logo depois das 5 horas de retífica, ele tem que passar por 2 horas de torno. Pode ser agora. Não, ó, logo depois aqui, eu já estou ocupando o B aqui às 15 horas. Então, não dá para mim fazer um torno aqui, parar de produzir, né, de tornear o produto D para tornar o B. Não dá certo. O que nós temos que fazer? Então, vamos lá. Vamos ver se essa aqui é a melhor solução. Eu vou tirar o B daqui, jogar para cá. Porque eu tenho folga total aqui na minha produção. E vou tirar esse B daqui, jogar para cá. Okay? Aí eu consigo usar 2 horas de torno, que é essa segunda operação aqui. Terceira operação é a prensa. 2 horas de prensa. Opa, terminei às 16 horas, então posso começar a prensa aqui. D3. E por último, a eletroerosão com 3. Eletroerosão com 3. Opa, tem 2 aqui. Putz, só aqui, ó. Né? Então, D4. Fechei aqui o D. E por último, nós vamos fazer o E. O E tem 3 horas aqui de eletroerosão como primeira operação. Então, eu vou iniciar a segunda-feira fazendo o produto E aqui na eletroerosão. Com 3 horas.
Em seguida, eu tenho torno 2 horas. E agora? Uma hora aqui, outra hora aqui. Como é que eu vou resolver esse problema? É 2 horas de torno. O D eu posso atrasar, aqui não dá, mas o B eu posso um pouco, né? O B eu posso atrasar mais aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Trazer para cá. E esse aqui eu posso trazer para cá. Resolve o nosso problema? Não resolve. Preciso de 2 horas em seguidas aí de torno. O que eu posso fazer? Me ajude. Não posso trazer o D para cá, ó. Esses 2 Ds aqui, ó. Posso trazer para cá? Porque o D, né, a eletroerosão vem depois da prensa. Tá vendo, ó, o gráfico de Gantt lá como ajuda a gente aqui, ó, posso trazer ele para cá. Última data de término dele, ou última data de início. Com isso, eu posso deslocar esse D que está aqui. Opa! Vou deslocar esse D que está aqui para cá. Porque depois do D2, que vem o D3, ainda tem folga aqui para mim trabalhar, né? Se eu precisar aqui, posso trabalhar. Então, vamos lá. Agora abriu um espaço aqui para mim fazer o meu torno, 2 horas de torno aqui, ó. Que é a segunda operação do E. Depois do torno, 2 horas, vem a fresa 4 horas. A fresa 4 horas. Então, terminei às 15 horas, então posso vir aqui com a fresa 4 horas. E depois da fresa, volta o torno mais 3 horas. Então, ó, o produto E passa 2 vezes pelo torno, né? Aqui, ó. É um E4. Ou seja, eu tenho que entregar os 5 produtos só no final do segundo dia de produção, no nosso exemplo aqui da terça-feira. Não é isso? Qual o problema que vocês veem aqui nessa programação? Podem levantar a mão, podem escrever. Tem muitas trocas no setup daí para conseguir fechar isso, ou seja, vai perder muito tempo no meio, não é isso? Neste caso, C. Aqui eu não envolvi setup, tá, Lucas? Mas o que acontece aqui? Imaginando que para cada troca de produto, não é isso? Eu teria uma troca de ferramental, então eu teria que mexer no setup, eu teria. Mas eu não tenho solução, né, Lucas? Eu teria muita troca de setup, né? Porque. Mas aqui não tem muita solução, porque eu preciso fabricar esses 5 produtos. Então, de uma forma, você pega o torno aqui, ó, qualquer sequência que eu mude aqui vai precisar de um novo setup. Eu não tenho muita alternativa aqui. Mas não é esse o maior problema, não. Acho que seria esses espaços em branco, que no caso a atividade não está sendo utilizada. Isso, eu teria, no caso aqui, né? Quem falou, a Maria ou a Rafaela? Rafaela. Não é a Rafaela. Isso, o que eu tenho? Eu tenho uma ociosidade aqui, ó. Então, vocês podem ver que na prensa, eu vou ficar aqui 4 horas ocioso. O que eu faço? Se eu conseguir alocar a mão de obra da prensa em outras máquinas, tudo bem, mas se não, o que eu faço com isso aqui? Eu tenho uma ociosidade. Lembrem lá também, quando eu falei do custo do estoque e custo da ociosidade, né? Vocês lembram disso? Dependendo do que for, quando eu uso uma estratégia, quando eu uso outra. Lembra lá, segmento da demanda, nivelamento da produção e um misto né, por incrementos, né? Quando é que eu uso um ou outro? A princípio, depende se o custo do estoque for menor do que o custo da ociosidade, tudo bem, deixo ocioso ali e faço estoque para atender. Mas quando eu tenho um custo de ociosidade maior aí, preciso analisar se essa é a melhor solução. Tá? O que eu poderia fazer aqui?
Eu poderia fazer uma outra programação? Até poderia, né? Eu vou copiar aqui para vocês, ó, só para vocês terem uma ideia aqui. O que eu poderia fazer usando a nossa técnica lá de gráfico de Gantt? O que eu poderia mudar mais aqui? Vamos jogar essa eletroerosão 3 aqui, ó. Ela antecede a eletroerosão. Desculpe, a fresa aqui, a terceira operação do produto E, ela antecede o torno da quarta operação do produto E. Então, eu poderia muito bem fazer isso aqui. Por exemplo, vamos ver aqui se eu não vou atrapalhar. Poderia simplesmente vir aqui e passar isso tudo para cá. Esse B aqui, eu poderia passar para cá. E aqui, ó, o B2 recomeça às 7 horas da manhã da terça-feira. Essa eletroerosão, eu poderia passar para cá. Continuaria ainda com os buracos? Continuaria, né? Será que talvez não fosse menos ocioso assim? Ó? Dessa maneira? Deixa eu ver, o C eu não consigo mudar, né? O caso da prensa, a prensa vai ficar ociosa. Essas 4 horas, eu não tenho solução para seguir. Mesma coisa aqui para a retífica, né? Ela vai ficar ociosa aqui também. Mas aqui, eu poderia fazer com que o funcionário da fresa começasse a trabalhar às 9 horas, imaginando que eu só tivesse essas situações aqui de produção, né? Mesmo caso com o pessoal da eletroerosão, né? Também poderia, em vez de começar às 7 horas da manhã, eles poderiam ir das 8, aí em vez de 17, eu poderia até, se eu tivesse serviço, né, que eles trabalhassem às 8 horas. Imagine agora, num caso de pandemia, seria uma solução boa, né? Porque aí o transporte público já diminuiria o pessoal que inicia às 7 horas da manhã, não é isso? E poderia empurrar um pessoal que trabalha na eletroerosão iniciar às 8 horas e o pessoal que trabalha na fresa iniciar às 9. É uma solução, é uma viabilidade. Tá? Mas também é um modo heurístico, né? Eu continuo tendo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer uma formatação diferente aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Vamos usar esse aqui, ó. Então, esses que estão são as minhas ociosidades, né? Que eu não tenho como escapar delas, né? Eu não tenho como escapar dessas ociosidades. Mas tenho como trabalhar com elas dependendo da decisão que eu venha a tomar, que eu precise tomar, né? Do outro lado, eu posso deixar nessa primeira situação, porque eu talvez tivesse uma folga para trabalhar em cima disso. Então, volta a existir. É tomada de decisão baseada em dados e não baseada em achismo. Aqui eu tenho como visualizar a situação da minha programação da produção. Aí, ó. Acho que aqui as duas possibilidades possíveis nesta programação são essas duas. Acho que não, pelo que eu bati o olho aqui rapidinho, porque aqui o que eu tenho de folga aqui, eu não consigo puxar o C, tanto o produto C quanto o produto A são, vamos dizer, os meus caminhos críticos, né? Pode ver que não tem folga. Se vocês pegarem o A aqui, ó, não tem folga para eles. O produto C também não tem folga. Então, tanto A quanto C, o produto A e meu produto C são meus produtos críticos, vamos chamar assim, ó, produto crítico, em termos de programação de produção. Eles são, não tem jeito. Por quê? É o produto A e o produto C. Eu não tenho folga para eles. Já o produto B
nós tivemos folga, tanto é que nós manipulamos para poder colocar a eletroerosão, a produto E aqui no torno, deslocamos o D, então tanto o E quanto o D tem folga e o B também. Então, isso que é importante da gente pensar naqueles conceitos de folga livre, folga total, que vai nos ajudar na programação. Além de ajudar no planejamento de um projeto, também vai ajudar na nossa programação da produção. Ok? Deu para entender isso aqui, gente? O que vocês acharam? Comentários. Tranquilo? Fácil? Foi bem tranquilo, professor. Até porque a gente já sabia um pouco do conteúdo anterior, daí foi fácil simular até o caminho crítico que o professor comentou. A gente ia pensar nisso também, né? Justamente por isso que tem que começar com os caminhos Maiores. no tempo total maior, isso. Isso. Então, por isso, só para então vocês entenderem por que eu dei essa sequência. O ideal seria entre a programação lá do projeto e essa programação da produção, eu introduzi lá o planejamento de médio prazo, que é o planejamento mestre-produção. Mas eu gosto, né? Eu acho melhor dar isso aqui em sequência, porque os conceitos de projetos ainda estão frescos na cabeça da gente, principalmente com relação àquilo que você falou, Rafaela, caminho crítico. Por isso que lá em projetos eu falei, olha, gente, cuidado, porque pode ter mais do que um caminho crítico. E aqui é um exemplo. Eu vou até... Né, vamos, o A e o C. São dois caminhos críticos que, se eu quiser entregar todos os produtos até às 5 horas da tarde do segundo dia de produção, nesta situação, tanto o A quanto o C não podem ser alterados. Tá? Porque esse é um caminho crítico da minha produção. Gente, alguma dúvida? Hoje eu queria trabalhar com vocês esses dois conceitos, né? Tanto de setup, de tempo de setup. E ó, aqui eu quero que vocês entendam bem. Aqui nós estamos lidando com redução de tempo de setup, tanto é que aqui, ó, pode ver que não tem tempo de produção. Porque se eu inserisse aqui tempo de produção nessa situação, mudaria toda essa nossa lógica aqui. Tá? E aqui eu não estou, que nem logo no início o Lucas perguntou, aqui eu não estou nem pensando em tempo de setup. Porque esta sequência lógica, para mim produzir os produtos, é uma sequência que tem que ser obedecida. Eu não tenho... Aí, no caso, professor, no caso aí, o tempo de produção já está contando o setup, né? Pode se pensar assim. Isso. E já está. É isso aí, Alan. E aqui, normalmente, nessas 16 horas aqui, já está os tempos de setup para troca. Agora, Alan, em termos, porque aqui, ó, imagine comigo aqui, nesse exemplo até não dá, mas num outro que talvez eu passe para vocês, se der tempo para exercício, né, ou lá as atividades, não valendo nota, imagine que eu trocar o tempo de setup do A para o E fosse de meia hora e do A para o D fosse 15 minutos, talvez eu teria que mudar a minha produção. Por exemplo, eu poderia simplesmente vir aqui, pegar esses dois aqui, ó, passar para cá e trocar. Nem dá, porque aqui eu teria uma folga só. Nesse exemplo não dá para mim falar. O que eu queria falar para você, Alan, de repente eu colocar o D às 13 horas, mas é que o D está dependendo do D1 terminar, né? E teria que começar às 14 horas aqui. Tá? Então, eu não teria aqui como folgar, abrir 2 horas para adiantar o D e jogar o E para frente. Mas o que eu queria que vocês enxergassem, né, que nem nós fizemos aqui, o E eu poderia jogar mais para frente, né? Deixa eu ver, o B, não, do B eu já joguei também aqui, não tenho como alterar. Neste exemplo aqui não dá para mim fazer essa troca. Mas, Alan, é
é uma outra variável que vai deixar mais complexa ainda a minha produção. Se eu tiver tempo de setup aqui envolvido e eu queira diminuir. Por isso que o software de programa, o APS, lá, que a gente chama APS, né, Advanced Program System, é um software caro. Ele demanda conhecimento teórico de programação e demanda tempo de máquina também, né? Não adianta eu querer colocar num notebook Core 2 Duo de 5 anos atrás, que ele vai demorar 2 dias para fazer o cálculo, né? Então, tem tudo isso que tem que ser analisado quando a gente vai adquirir um software para programação da produção. Por isso que, às vezes, empresas menores acabam usando um Excel e 2 funcionários trabalhando com produção. Eu orientei um aluno há uns 2, 3 anos, trabalhava numa indústria aqui em Ponta Grossa, e trabalhava na área de PCP, e o TCC dele foi em cima justamente de otimizar a produção, porque eles estavam entregando, tinha muito atraso na entrega para o cliente. Aí, quando ele estava no terceiro ano, ele veio falar: professor, putz, eu assumi agora lá e tal, como é que tem como a gente trabalhar em cima disso? Eu falei: tem. Ele falou: tem muitos produtos? Ele falou: não, na época que ele trabalhava lá, a quantidade de produção era pequena. E ele falou: não, se eu conseguir resolver de 2 linhas de produção, já seria um bom trabalho, já traria. E aí nós envolvemos, inclusive, tempo de setup, tempo de produção e custo, não lucro. Aqui nós estamos falando de lucro, né? Para mim tomar uma decisão de qual produzir primeiro, aqui seria em termos de lucro. No caso do TCC foi em cima de custo. E fizemos um trabalho bem bacana. Hoje ele é o gerente lá de PCP dessa empresa, justamente por causa que acho que o trabalho dele fez com que ele se destacasse lá na área, né? E hoje ele está gerenciando o controle de produção lá, o PCP da empresa. Então, gente, dá para fazer manual. Tudo a gente tem que adaptar de acordo com os recursos que a gente tem, né? Lembre-se que a empresa sempre tem recursos escassos. E aí a gente precisa adaptar os recursos à necessidade que a gente tem, né? Então, se eu posso comprar um software que custa 100, 120 mil reais, melhor. Eu vou tomar decisões com melhor qualidade, né? E lembrando, gente, em informática, né, a gente fala garbage in, garbage out, né? Entra lixo, sai lixo. Então, por isso que eu preciso ter um embasamento teórico forte para saber alimentar o meu sistema. Se eu colocar porcaria, vai sair porcaria. Não tenha dúvida disso aí, tá? Então, eu tenho que saber entender como é que a coisa acontece, e por isso que eu ensino vocês manualmente, com exemplos mais simples, e comento com vocês, a complexidade é muito maior. Aqui nós só estamos tratando, por exemplo, neste exemplo, de tempo de produção. No outro exemplo, nós tratamos de tempo de setup. Mas não esqueça que aqui eu tenho tempo de mão de obra, eu tenho outras variáveis, até problema financeiro, né? Eu vou ter estoque de matéria-prima para produzir nessa sequência. Meu fornecedor vai entregar na data e hora que eu preciso. Então, a complexidade do PCP é muito maior, gente. Por isso que se ganha bem quem trabalha com PCP. Não ganha pouco, não. A não ser estagiário, né? Que aí vira escraviário, mas vamos dizer, é uma atividade de muita responsabilidade. Um erro de programação, dependendo do ramo de atividade, da quantidade de produtos que você vai produzir, nossa, dá um furo enorme no financeiro da empresa, né? Fora o problema de atraso de entrega, qualidade da entrega. Então, são mais variáveis. Nós vamos ver quando a gente entrar em MRP, mesmo em planejamento mestre produção, quais variáveis que a gente vai trabalhar, e a coisa vai ficando mais complexa, tá? Lógico que aqui na graduação a gente vai dando exemplos mais simples, mas para vocês entenderem a lógica da coisa, né? Mas é muito mais complexo do que vocês imaginam, tá bom? Bom, gente, para hoje é isso. Nós vamos trabalhar com mais um modelo de programação na próxima aula. Próxima aula? Temos aula?
Não, né? 15 de novembro não tem aula. Tá bom nossa disciplina, né? Mais feriado do que. Nossa próxima aula vai ser dia 22, né? Deixa eu ver aqui no calendário acadêmico. Aqui, vendo aí. Só para ter certeza e não falar besteira para vocês aí. Só confirmar aqui. Nossa próxima aula vai ser no dia 22. Eu vou colocar na quinta-feira 2 exercícios para vocês, 2 atividades sobre esses dois modelos que nós vimos hoje. É atividade que não vale nota, ok? Não vale nota. Faz quem quer. Eu deixo a livre para fazer quem quiser. Não tem problema nenhum para mim, não tem estresse, tá? Porque no dia 22, eu quero trabalhar com você, talvez 22 e 29 de novembro, eu trabalhe com vocês esse outro modelo, né? Se a gente conseguir fechar no dia 22, beleza. E aí eu começo o PMP em novembro, dia 29. Então, daqui, ó. Dia 15 é feriado, né? Aí, dia 22, eu vou apresentar outro modelo. Se eu conseguir apresentar no dia 22 esse modelo, aí a gente parte para o PMP, que é o que eu tenho programado. Vou pegar o plano de ensino aqui. Tá aqui, ó, para iniciar no dia 29 do 11, né? Seria dia 29. Mas é aquilo que eu falei para vocês lá no início do nosso ano letivo. O que me interessa é que vocês compreendam e aprendam. Se não der, não, professor, não entendi, a gente joga para frente e vai, porque aí eu tenho programado 29, 6 e 13, pelo menos as aulas síncronas, para a gente lidar com planejamento mestre-produção. Mas se não for possível, jogo para frente, continuamos lá em fevereiro. Não tem problema nenhum. Aí a gente tinha marcado uma avaliação no dia 16, se não me engano, 16 do 12, que seria aqui a quinta-feira, que seria modo assíncrono, né? A gente, se for o caso, jogamos lá para fevereiro, não tem problema nenhum para mim, tá? Aí a gente combina mais para a semana do dia 6 de dezembro, a gente combina essa avaliação aqui do dia 16, tá? Essa semana deve ter reunião do conselho para decisão sobre retorno de aulas presenciais, que provavelmente deve acontecer em fevereiro. Dia 2 de fevereiro, talvez a gente retorne presencial. Parece que a reunião do conselho está marcado para dia 11, que é quinta-feira. Então, não sei se vão tomar decisão ou não no dia 11, mas vamos aguardar aí o que vai dar. Tá bom? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Perguntas? Alguém com problema de notas? Que tenha percebido que o professor errou lá? Não? Então eu vou parar a gravação e vou desejar uma boa semana para todos. E até semana que vem, não, né? Até dia 20, até dia 22, ok? Boa noite.